Olá, tudo bem? Tudo certo? Já está começando mais uma edição aqui do Jornal Mundial, a edição desta sexta-feira, hoje, dia 26 de novembro de 2021. Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui do JE. E, na sequência, vamos passar para você os principais destaques aqui do Brasil e também os destaques internacionais. E na companhia do nosso camarada Jonas Carreira, que chega logo em seguida. Bom, mas antes eu peço para quem está chegando agora, para você que ainda não está inscrito aqui em nossos canais, faça a inscrição, toque o sino aqui para ser notificado e deixe o seu like. Siga este procedimento, é muito bacana, muito legal, porque você acaba ajudando aí os canais, a TVC Jornalismo, a TV Mais e também o canal Jonas Carreira. Então siga este procedimento, é muito bacana, muito legal. Você ajuda os nossos canais a crescerem. E um outro convite, uma outra solicitação, é para que você colabore com o nosso projeto. Nós temos aqui uma maneira simples, direta e coletiva. Você pode participar, colaborar com o nosso financiamento coletivo por meio de doações solidárias. Então, faça a sua doação solidária por meio do Pix e com a seguinte chave. A chave do Pix já está aqui em evidência para você anotar e, se puder colaborar, ajude por meio do Pix com a seguinte chave: pix.euapoio@gmail.com. Você estará colaborando com o nosso projeto. Bom, vamos então repercutir os destaques de hoje e vamos então já trazer para você aqui as manchetes nacionais e internacionais. E o destaque principal: Lula atinge mais uma vitória com desbloqueio de bens pelo STF. Então, até que, enfim, depois aí de alguns séculos, até que, enfim, a família aí do Luiz Inácio Lula da Silva vai conseguir recuperar os bens que foram saqueados aí pela justiça brasileira. Também vamos já trazer aqui para você o próximo destaque de hoje. Pois é, e a ditadura militar é assunto aqui no Jornal Mundial desta sexta-feira. Folha, Petrobras e Fiat são investigadas em pesquisas sobre colaboração com a ditadura brasileira. Então, um estudo aí realizado, estudos, né, realizados por pesquisadores e vão se aprofundar um pouco mais sobre o que fizeram, o que a Folha, o que a Petrobras e o que a Fiat fizeram exatamente com toda a parte colaborativa à ditadura militar brasileira. Aqui no bloco de notícias nacionais. Agora vamos para o bloco de notícias internacionais. E esta notícia aqui, meus camaradas e companheiros, é uma atualização aí na eleição chilena. Então, eleição no Chile. Intelectuais do país rejeitam o programa do candidato fascista da extrema-direita. Então, até que, enfim, esses formadores de opinião chilenas, esses formadores de opinião no Chile, perdão, eles estão se manifestando e contra um possível governo aí desse nazi-fascista, esse fascista nazista, o Kast, que é o candidato aí da extrema-direita. Ele se intitula de o Bolsonaro do Chile. Então, muito parecido, mesmo tendo aí uma formação intelectual muito melhor do que o Jair Bolsonaro, mas é um perigo aqui para a América Latina. Já temos um nazifascista aqui no poder no Brasil.
e um segundo nazifascista, um filho de nazista, assumindo aí o Chile, aí teríamos essa dobradinha aqui, sendo um perigo para a América Latina. Bom, e ainda aqui no bloco de notícias internacionais, esta notícia que preocupa o mundo todo. Uma notícia aí deste final de tarde, nova variante da Covid-19, denominada Omicron, causa preocupação de autoridades sanitárias do mundo. Então, essa nova variante aí, ela está se alastrando no continente africano e também já tem relatos de hoje que está se alastrando para outros continentes, principalmente o continente europeu. Então, isso aqui é muito preocupante, porque aqui no Brasil temos um desgoverno, portanto, um desgoverno que já se pronunciou dizendo que não vai fechar o país, que não vai cobrar, por exemplo, a questão de vacina, e que ele pretende deixar que a coisa aconteça. Então, não seria novidade se ele falasse de maneira diferente. Então, já estamos aqui com o nosso camarada Jonas Carreira, já vamos puxar aqui o Jonas Carreira, seja muito bem-vindo, Jonas, e noticiário desta sexta-feira, o nosso sextou, e seja muito bem-vindo, você que fala de Brasília, hoje vamos passar a régua na semana. Boa noite, Valdo, boa noite a todos e todas aí, espectador e espectadora da TV Mais e da TVC Jornalismo. Mais uma vez, Valdo, é uma honra aí estar dividindo o cenário com você do Jornal Mundial. É isso aí, Jonas Carreira, muito boa noite para você também, Jonas, para você que está chegando aqui em nosso chat, e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, e já vamos então repercutir o noticiário desta sexta-feira. E a primeira notícia, a notícia principal do Sextou, pois é, mais uma vitória do ex-presidente Lula. O Lula está colecionando. Se o Lula fosse um atleta olímpico, o Jonas Carreira, ele seria o maior medalhista de uma determinada Olimpíada. O Lula, mais uma vitória aí do Lula, agora mais uma no STF. Então, Lula atinge mais uma vitória com desbloqueio de bens pelo STF. Então, por maioria de 3-1, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu nesta sexta-feira, 26 de novembro, desbloquear os bens do ex-presidente Lula após o recurso da defesa do petista. Então, isso aqui é muito importante porque a família do Lula vivendo aí um momento muito complicado, financeiramente até mesmo, né? Porque materialmente eles têm condições por esses bens, são bens, né, que fazem parte aí da família Lula e são bens que eles podem, no caso, vender, comercializar, até mesmo aí para conseguir algum recurso extra. Então, os ministros concordaram que a Justiça Federal de Curitiba não poderia ter mantido o bloqueio após o Supremo, no início do ano, agora de 2021, declarar o juízo incompetente para julgar e processar as ações relacionadas ao triplex do Guarujá, o triplex de Guarujá, em São Paulo. Então, foi sobre o triplex, tão debatido, né, tão propagado essa questão do triplex, e que o Lula seria... Aí condenaram o Lula seria o grande, né, corrupto da história, o grande culpado. Ou seja, tudo aquilo que condenaram o Lula, todas as acusações e condenações, o Lula vai tirando de letra. Tem um bom corpo de advogados, mas não significa só o corpo de advogados, mas
por toda a conjuntura estrutural dessa longa história. Essa conjuntura estrutural não se sustenta, portanto, esses processos aí que condenaram, que acusaram, os que não conseguiram condenar, todos eles, o ex-presidente Lula foi vitorioso. Então, Jonas, Lula, se fosse um medalhista olímpico, né, um superatleta olímpico, seria um grande campeão mundial, não é isso? É isso mesmo, Valdo. E fizeram uma devassa, né? Mas precisamente essa é a palavra que fizeram na vida do Lula. Não só do Lula, mas de todos os companheiros do PT que fizeram parte, né, do governo Lula. Me lembro que Gilberto Gil foi chamado para depor, né, fazer frente a frente com aquele sinistro do juiz lá, o Sérgio Moro, né, porque foi ministro da Cultura no governo do Lula. Então, assim, todo mundo que participou do governo do Lula foi feita uma devassa para descobrir alguma coisa, paraíso fiscal, contas de offshore, etc. E nunca encontraram nada. Nada na vida do presidente Lula. Não descobriram que o filho do Lula era dono da Oi, não descobriram que o filho do Lula era dono da Friboi, não descobriram que a filha da Dilma era dona da Van. Muito pelo contrário, né? O velho da Van até desmentiu isso na CPI da Covid. Então, assim, não encontraram nada, nada que botasse o Lula contra a parede nesse âmbito da corrupção. Então, o certo mesmo, conforme ele vai sendo ganhando liberdade em todas as instâncias, em todos os poderes ali do judiciário, ele tem que ser desbloqueado os bens deles. E é coisa pouca, é mínima. Né? Eu me lembro que a dona Marisa vendia Avon e tinha 12 mil reais na conta, se eu não me engano, e um juiz maluco, doido, colocou que os 12 mil reais era 12 milhões de reais na conta da dona Marisa. O alvoroço que causou nas redes sociais de gente xingando ela, xingando Lula. Então, assim, tá na hora de acabar com o antipetismo e a justiça tem que começar a fazer a sua autocrítica dos erros que fizeram ao julgar o presidente Lula. Nunca vai tirar as dores do presidente Lula na prisão, mas tem que remediar os erros que fizeram. E isso é um dos erros, o bloqueio das contas do presidente Lula. Valdo. Você está acompanhando por aqui o Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional, que vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 9h30 da noite. E na companhia do nosso companheiro, camarada, o nosso historiador, analista político, Jonas Carreiro. Já peço para quem chegou agora, para você que ainda não contribuiu com o nosso projeto, se você puder contribuir, é muito importante que você faça isso. Contribua por meio do Pix, faça a sua doação solidária por meio do Pix com a seguinte chave: pix.euapoio@gmail.com. Você estará com certeza colaborando para mantermos aqui toda esta estrutura aqui do nosso projeto. Bom, vamos repercutir o próximo destaque aqui no bloco de notícias ainda nacionais. Pois é, Jonas Carreira, esta notícia aqui é uma notícia bem importante, né? Porque a Folha, Petrobras e Fiat são investigadas em pesquisas sobre colaboração com a ditadura brasileira, a ditadura militar, a ditadura brasileira aí, portanto, está sendo investigado. Essa relação aí de Folha, Petrobras e Fiat. Então, essa notícia saiu hoje na Carta Capital e relata que dezenas de pesquisadores de todo o país vão se debruçar, olha só, Jonas Carreira, vão se debruçar sobre empresas suspeitas de terem colaborado com a repressão durante a ditadura militar brasileira. Então, o projeto intitulado A Responsabilidade de Empresas por Violações de Direitos durante a Ditadura tem como objetivo detalhar, ao longo de 1 ano e meio de estudos, portanto, a atuação dessas corporações nos anos do regime. Então, esse estudo aqui é resultado, ô Jonas, de uma ação aí
impetrada pela própria Justiça, pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público do Trabalho, contra a Volkswagen. E aí eles ganharam uma indenização, os ministérios públicos, ou seja, a Justiça brasileira, e aí eles estão repassando essa verba. A Volkswagen foi acusada e condenada por ter apoiado a ditadura militar brasileira, e aí a Volkswagen indenizou aquele momento lá de ter participado. A própria instituição, a própria empresa, ela se curvou e pagou essa indenização, no caso aí deste processo. E aí, este dinheiro ele está sendo destinado exatamente para esses pesquisadores. São vários acadêmicos, vários pesquisadores nesta área, e que vão, com certeza, obter um grande relatório sobre a folha ou falha de São Paulo, porque a folha de São Paulo continua ainda falhando, né? E atacando o ex-presidente Lula, atacando o PT, atacando a esquerda, zoando com a tortura, o que a Dilma sofreu, por exemplo. E a Petrobras, à época da ditadura militar também, ela era uma empresa aí que tinha infiltrados, né, esses ditadores aí na própria Petrobras e na Fiat. Então, ô Jonas Carreira, é um estudo, você que é do meio acadêmico, eu também, outras pessoas aí que são do meio acadêmico, que nos acompanham por aqui, vamos valorizar esses profissionais aí para que saia, né? Vamos incentivá-los para que saia um relatório muito aprofundado. Estamos precisando, nesse momento, desmascarar esses apoiadores, principalmente essa mídia chamada Folha de São Paulo, e também outros veículos, como poderia entrar aqui o Estadão, né? A Folha, o Estadão, também, que o Estadão cedeu o veículo, o Estadão deu toda a cobertura para a ditadura militar. A Rede Globo também fez vistas grossas. Então, acredito que deveria ampliar mais o leque dessa pesquisa, o Jonas Carreira. Valdo, como você falou, né, os pesquisadores, né, da história, da sociologia, da geografia, um dos fatores positivos da internet, do YouTube, são esses canais que mostram a realidade, né? A realidade que é feita da nossa história, da historiografia, da sociologia, da geografia. Hoje eu estava vendo uma live no Instagram, não foi nem no YouTube, do professor João Pitilo, né, da página do Instagram Guerra Patriótica. Então, as lives até indico. Siga lá o professor João Pitilo no Instagram, @Guerra Patriótica. Tudo de Segunda Guerra Mundial, fake news sobre a União Soviética, o Exército Vermelho, sobre o que foi a participação do Brasil na Segunda Guerra. Ele explica nas lives deles toda sexta-feira no Instagram. Então isso é muito importante, Valdo. É muito importante ter canais que mostrem a história, que desmistifique a ciência, que acabe com as fake news. O ruim é que muita gente não assiste, né? O ruim é que muita gente, a pessoa prefere seguir um canal que a pessoa muitas vezes está falando baboseira, coisa que não é interessante para a história, não vai agregar para a história do Brasil, não vai agregar para a sociedade. Mas um dia a gente chega lá, um dia o academicismo chega aí nos ouvidos da opinião pública. E desses caminhos do YouTube é justamente essa notícia, Valdo, de que as empresas participaram, financiaram a ditadura militar, por causa do aparecimento de pesquisadores dentro do YouTube. Isso aguça, de alguma forma, a opinião pública, a base da opinião pública, nem que seja 10%, mas dá um interesse a essa opinião pública
a pesquisar mais sobre o assunto. Há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, a direita falava: ah, mas na ditadura militar não existia corrupto, não existia corrupta. E os historiadores dentro da academia só explicando para quem estava ali no academicismo, até surgir as redes sociais e essa galera partir para as redes sociais e dizer a verdade. Houve corrupção. Se houve financiamento dessas empresas como Fiat, Petrobras, e Globo, Estadão, etc., é porque tinha sim corrupção. Onde tem capitalismo, tem corrupção. Então, é muito interessante, meus aplausos e minhas homenagens a todos os pesquisadores da história que acabam com essas fake news que existem aí por falsificadores da história. Valdo. Jonas Carreira, nosso camarada, companheiro, nosso comentarista de todos os dias e que fala de Brasília, aqui colabora com o Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional. Bom, já peço para você que chegou agora, você que ainda não fez a inscrição aqui em nossos canais, faça a inscrição, toque o sino para ser notificado e deixe o seu like aqui na TVC Jornalismo, na TV Mais e também no canal Jonas Carreira. Bom, queria mandar um abraço, queria mandar um alô para você que chegou aqui em nosso chat. Para quem está chegando agora, já queria mandar aquele alô aí para o nosso companheiro Márcio Caraço. E o Márcio aí diz boa noite, companheiros. Falei hoje rapidamente com o Márcio pelo WhatsApp. Ô, Jonas Carreira, até não passei para você, mas o Márcio está aí com provavelmente... Ele me falou. Para entrevistarmos aqui o Genuíno, de repente aí tem mais um deputado, quem sabe aí o Zé Dirceu, e vai se encaixar, eu já passei a letra para o Márcio, que estamos aí lançando o pré-lançamento aí de um projeto, não falei ainda, não detalhei, já para a semana que vem estaremos lançando aí, fazendo o pré-lançamento e depois o lançamento oficial no dia 3 de janeiro. Então, é um projeto que vai se encaixar, é um projeto focado nas eleições de 2022. Então, Márcio Caraço vai ser um dos âncoras, né? Um dos convidados, um dos membros aqui, e que vai também colaborar com o nosso projeto. É um super projeto e, com certeza, vai dar muito pano para a manga aí, Jonas Carreira, de muitos ciristas, pissolistas, identitários e por aí vai. Bom, um abraço também para Mirtes Melo, boa noite, é isso aí. O Márcio ainda diz aqui também, até que enfim, o Márcio diz aqui, Lula pode pedir música no Fantástico, exato, e pode pedir várias músicas, porque a cada 3, né, seria a cada 3 gols, né? Se o sujeito fizesse 3 gols aí numa partida, poderia pedir música. Então, Lula já tem uma série de... estão em débito com o Lula. Bom, por aqui também temos ainda o Márcio, ele diz aqui, aliás, o Antônio Domingues, ele diz, o tempo mostrando que Lula foi vítima de justiça política. Exatamente. E como foi, né? O Stefano Barbosa, progressistas precisam combater essas fake news. Exatamente. O Márcio, ele diz aqui, estamos juntos. É isso aí, Márcio. Aguarde aí que a semana que vem estamos fazendo o pré-lançamento aqui no Jornal Mundial. Então, teremos um pré-lançamento, todos os dias, vamos ter um bloco especial aqui para repercutir o que será exatamente esse novo projeto. É um projeto focado aí nas eleições de 2022, que vai estrear exatamente no primeiro dia útil de 2022, aqui a princípio na TV Mais, na TVC e também provavelmente em outros canais aí, mas estaremos detalhando aí na semana que vem.
Bom, por aqui também temos outros camaradas, mas vamos repercutir agora o noticiário internacional. A próxima notícia, aqui no bloco de notícias internacionais, vamos falar dessa notícia, atualizando aí o noticiário no Chile. Eleição no Chile, intelectuais do país rejeitam o programa do candidato fascista da extrema-direita. Então, os intelectuais chilenos alertaram hoje sobre o perigo que representa para a democracia a candidatura presidencial do extremista de direita, o José Antônio Cast, da Frente Social Cristã. Então, isso é muito bacana porque eles lançaram uma carta aberta, assinada, portanto, por eles, acadêmicos, cineastas, prêmios nacionais e artistas, e, portanto, rejeitando o modelo de retrocesso autoritário e excludente de sociedade proposto aí pelo CAST, que enfrentará o candidato de esquerda, o Gabriel Boric, na votação do dia 19 de dezembro, agora de 2021. Então, na véspera de Natal, teremos essa importantíssima eleição no Chile. Então, agora a única saída é centrar fogo nesse candidato aí, frente amplista, né? Uma espécie aí de Ciro Gomes, uma espécie aí de candidato mais light, aquele candidato aí mais estilo direita cheirosa, mas e agora? Qual é a saída? Então, Jonas Carreira, essa eleição aí tem ainda um percurso muito grande pela frente, né? E até dia 19 aí de dezembro, agora temos ainda praticamente pouco menos de um mês, e muita água vai rolar por debaixo dessa ponte. Então, esses intelectuais, pelo menos, né? Esses intelectuais fizeram aí uma carta aberta, assinada, portanto, por tanto intelectuais aí da academia, como cineastas, esse pessoal aí, prêmios nacionais e artistas, rejeitando esse modelo aí proto-fascista. E aí, Jonas, como é que você observa essa posição aí? Acredito que as entidades têm que se pronunciar neste momento, não é mesmo? Então, tem não só agora esses acadêmicos, mas centrais sindicais, outros partidos políticos, porque qual é a solução? É como, não querendo comparar, mas é a questão França, a eleição francesa. E por mais uma etapa também na França, a escolha vai ser entre a direita cheirosa, neoliberal, ou o fascismo, ou o nazismo. E aí, qual seria a tua posição? Qual será a tua posição sobre esse caso todo aí complicado no Chile? Valdo, quanto a esses negócios, esse pronunciamento de intelectuais, eu vejo o filme de 2018 aqui no Brasil. Apareceu vários intelectuais, fascismo, né? Ele não e tal. Né? Chegou lá o Mano Brown diretamente da favela. Né? Diretamente da favela, entre aspas, né? Que depois que o Mano Brown fez o segundo CD dele, disco, ou sei lá o quê, ele saiu da favela, do Capão, né? Capão Redondo, se eu não me engano. Quem for de São Paulo, me corrija aí. Então, assim, veio da periferia e falou umas verdades. Falou umas verdades, mas no momento errado e na hora errada, né? Em plena eleição do governo PT, o Mano Brown subiu no palanque, lá no meio da periferia, e falou que os governos petistas deixaram a periferia, foi uma realidade. Até hoje a esquerda não consegue chegar na periferia, ainda é uma deficiência da esquerda. Esse discurso do Mano Brown ali foi derrotada ali, foi a derrocada da Manuela Dávila e do Haddad, dentro da periferia. Então, assim, eu não acredito muito intelectualidade, botando para... Vai falar que o Caixa é fascista.
não chega na opinião pública, não chega na periferia. Essa é a realidade. Essa é a realidade. O cara do PT, identitário, de um grupo do PT, disse num grupo do PT que 90% da periferia conhece Paulo Freire. Não conhece, meu amigo. Não conhece. Ninguém sabe o que é Paulo Freire dentro da periferia. Eu vivo isso. Eu dou aula dentro da periferia. Não conhece. Agora fala em Edir Macedo. Fala em Silas Malafaia. Aí a galera conhece. Então, assim, vamos a intelectualidade deveria, ao invés de fazer essas cartas de repúdio ao fascismo, deveria descer ali, né, da Academia Brasileira do Chile, Academia Brasileira de Letras, e a periferia conversar com o mais pobre, conversar sobre política. Um jurista aí que ganhou, acho que agora, aí, a semana passada, ontem, aí uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, e falou no Jornal Nacional muito bem o discurso. Pô, eu gosto da educação popular, vou lutar pela educação popular, mas ali, sentado ali no seu gabinete, com a canetinha na mão, enquanto isso, a periferia sendo recebida aí pela PM, levando tiro e morrendo não sei quantos aí, com um fuzil, tiro à torta e direita dentro do Rio de Janeiro. Isso é um exemplo. Valdo. Jonas Carreira, nosso comentarista, analista político de todos os dias aqui no Jornal Mundial, o noticiário nacional e internacional, e que vai ao ar sempre a partir das 9h30 da noite, aqui na TVC Jornalismo e também na TV Mais, com todo o apoio do canal Jonas Carreira. Bom, queria pedir para você também que ainda não contribuiu com o nosso projeto, contribua por meio do Pix, com a seguinte chave. Então, faça a sua doação solidária por meio do Pix, pix.euapoio@gmail.com. Você estará contribuindo aqui com o nosso projeto. É de suma importância que você, se puder, colabore aqui com o nosso projeto e que procuramos trazer aqui, atualizar o noticiário não só nacional, o noticiário brasileiro, mas também o noticiário aí que repercute no mundo todo. As principais notícias do Brasil e do mundo. Bom, queria mandar aquele alô final também para quem está por aqui no nosso chat, e já queria mandar aquele alô para o Márcio Caraço, e ele está por aqui também interagindo com Never, né? Um abraço aí para o Márcio, ele diz aqui, pois é, então já vai comentando sobre a reeleição, toca o barco aí, para o Jonas, a hora que eu praticamente caí aqui escorreguei e caí, ou seja, a internet me deixou na mão, falta de energia elétrica, aquele apagão rapidamente, mas voltamos, né? Eu voltei pelo menos. O Never também, aquele abraço, boa noite, é isso aí. O Márcio Caraço ainda diz aqui, boa noite, Never. Também o Márcio interagindo aqui, dizendo que eu lembro também provavelmente aí do Never, né? E por aqui também o Never interagindo com o Márcio. Ele diz, sim, conheci através aqui da TV Jovens Cronistas. Sim, na época me inscrevi também no canal do Valdo. Então, o Never já é um velho amigo militante, né? Um militante aí dos nossos É canais. a Never, Valdo, então, é mulher, é a Never. A Never, é mulher, Valdo. A Never, exatamente. Então, um abraço para a Never. É isso aí. Então, vamos aí, vamos em frente. Vamos falar aqui da próxima notícia, a notícia que repercute agora aqui no mundo todo, aqui no Brasil, também uma notícia que preocupa, principalmente as autoridades sanitárias do mundo. Então, é uma notícia que traz uma preocupação muito grande, porque é uma nova variante aí da Covid-19, denominada Ômicron, causa preocupação de autoridades sanitárias do mundo. Então, essa notícia
hoje, no período da tarde, finalzinho da tarde, aí, já repercutindo no mundo todo. Então, a nova variante da Covid-19, detectada originalmente na África do Sul, batizada de Ômicron, causa preocupação entre as autoridades de saúde em todo o mundo. Nesta sexta-feira, 26 de novembro, a Organização Mundial da Saúde batizou a variante, classificada como B.1.1.529, com o nome de Ômicron. Então, essa aqui é a denominação científica, B.1.1.529. E aí, eles acharam um nome mais popular e você vai ouvir falar muito, a partir de agora, nesse nome aí, essa denominação de Ômicron. E ela foi identificada em ao menos 3 lugares do mundo, além do próprio continente africano. Então, a África do Sul como um todo, mas já foi identificada aí no continente europeu, e é preocupante porque pode se alastrar para o mundo todo. Agora, o que interessa para o Brasil, já o pronunciamento do Jair fascista Bolsonaro, perguntado se ele estava preocupado com essa nova variante, que é uma variante muito perigosa, ela se alastra rapidamente, ele falou que, perguntaram se ia ter lockdown, se ia fechar o país, ele falou que não, o país não vai ser fechado, o país vai continuar na sua normalidade, que, pelo contrário, o país vai se abrir mais, não vai obrigar a questão de vacinação, e isso aí não será novidade, não seria novidade. A grande novidade seria que se ele falasse ao contrário, né? Se ele falasse, não, vamos fechar o país, se precisar, vamos entrar aí na modalidade de lockdown, vamos exigir vacinação, eu nem coloco exigir vacinação, mas vamos trabalhar com a questão de estimular, de propagar a vacinação para todo mundo. Então, Jonas Carreira, isso aqui preocupa muito porque nós estamos sendo aí desgovernados por esse desgoverno que, com certeza, isso aí está ocorrendo na África do Sul, a Europa está muito preocupada, já está se preparando, já estão, inclusive, alguns países também já estão entrando nessa fase, essa quarta ou quinta fase aí de fechamento, e o Brasil, por meio aí, Bolsonaro, não está nem aí. O Brasil, mais uma vez, vai a reboque, ô Jonas Carreira. Valdo. O povo brasileiro vai viver tomando vacina, né, Valdo? Ou morrendo. Essa é a função do Bolsonaro. A função do Bolsonaro é matar. Matar de Covid todo mundo. E a função do Paulo Guedes é matar de fome, né, pelo neoliberalismo. Então, o Covid-19 é um aparelho de genocídio, né, um aparelho de genocídio para os interesses do Jair Bolsonaro. Quem não lembra que acho que foi na Globo, na década de 90, ele falou que tinha que matar 30 mil pessoas dentro de uma possível revolução que ele iria colocar dentro do Brasil. Então, assim, para ele, tá uma beleza a Covid-19. Eu só queria mandar um recado aqui, Val, pro Edson Oliveira Júnior, né, que falou aqui, pede pro ladrão 9 dedos. Né, aquela tara do bolsonarismo pelos dedos do Lula, né? Se tivesse 10 dedos completos, o tesão seria maior, né, Edson? Valdo? Pois é, provavelmente esse Edson aí, ele deve ter... O Lula tem 9 dedos, ele deve ter também 9 orifícios, né? E tem que ser bem profundo, Edson, porque cuidado com os dedos do Lula. Hein? Um dedaço aí naquele teu orifício, tem que ter 9 no mínimo, né? 9 bons orifícios para sustentar as dedadas do Luiz Inácio Lula da Silva, né?
Porque cada dedada que ele dá, ele sobe na pesquisa. Então, você pode colaborar. O Edson, alô, Edson. Não é, Jonas? Vamos colocar o Edson aqui para a gente. Hoje é É sextou tesão mesmo. demais, né, Valdo? É tesão demais, é só 9 dedos. Então os caras ficam. Quem tem que relatar os 9 dedos do Lula, né? Se tivesse Será 10. será que o Edson ele usa camisinha? Se não usar, vai ser um problema, né? Porque imagina só, ele vai ser um sofrimento, né? Mas ele ajuda daí, cada dedada, o Lula sobe mais 5, 6 pontos na pesquisa, né? Aliás, o Edson, saiu mais uma pesquisa hoje, né? O candidato, provavelmente aí o chefe do Edson, não, o chefe da milícia, ele realmente está perdendo até para o Marreco de Maringá. Então, o Edson, cuidado com a dedada do Lula, né? Bom, mas se o Edson quiser, ele pode também usar os dedos para apertar aí no Pix, né? Quem sabe ele manda aí, pode ser em euro, pode ser em dólar. Dá uma dedada aí, Edson. Você ajuda aqui, ajuda o Jonas, ajuda todo mundo. Bom, vamos em frente? Então é isso, sextou, né? Hoje caímos por aqui, internet deu aquele apagão aqui na energia elétrica, caímos aí, ficamos sem internet. O Jonas ficou pilotando aqui a nave-mãe, como diz na gíria. Então, Jonas Carreira, um ótimo final de semana para você e até segunda-feira trazendo novidades. A próxima semana teremos novidades e já vamos aí convocando todos para participar de um mega projeto que estaremos fazendo o pré-lançamento na semana que vem e aí no dia 3 de janeiro estaremos com a estreia oficial para todo o Brasil. Então, um ótimo final de semana, Jonas Carreira, e até segunda-feira. Valdo, até 9 orifícios, 9 orifícios, Valdo, é uma brincadeira. Obrigado, Valdo, mais uma vez aí estar participando aqui com você do Jornal Mundial. Agradeço a todos e todas aí pelos comentários e até amanhã. Um bom final de semana. É isso aí, Jonas Carreira, um forte abraço. Jonas de Brasília, o nosso comentarista, o nosso analista político de todos os dias. Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui do Jornal Mundial. É o noticiário nacional e internacional que volta na próxima segunda-feira, a partir das 9h30 da noite. Um abraço e até lá.